Este vídeo abordará a temática de Drug Delivery. Neste contexto, precisamos compreender o caminho que os medicamentos percorrem até chegar no seu local de ação. Sendo assim, primeiramente os medicamentos serão administrados por diferentes rotas, podendo ser elas oral, retal e por meio de injeções, subcutâneas, intramusculares, intravenosas e intraarteriais. Além disso, os medicamentos também podem ser administrados de uma forma transmucosa, transnasal, pulmonar, transdermal e intraóssea. Depois que ocorre esta dita administração, o medicamento precisa de alguma forma alcançar a região-alvo na qual deve atuar. É neste contexto que surge o termo Drug Delivery. Sendo assim, Drug Delivery consiste em abordagens, formulações, técnicas de fabricação, sistemas de armazenamento e tecnologias envolvidas no transporte de um composto farmacêutico a partir da rota de aplicação até o seu local de destino, onde ele então irá atuar e atingirá um efeito terapêutico desejado. O principal objetivo de usar um sistema de Drug Delivery é não apenas entregar um medicamento de maneira controlada, mas também manter o nível de droga no corpo dentro de uma janela terapêutica, para que então o efeito terapêutico desejado aconteça. Essa janela terapêutica, como podemos observar pelo gráfico, acontece justamente em uma quantidade de medicamento suficientemente grande para surtir um efeito, mas menor que uma quantidade que possa causar uma overdose. Em sistemas de aplicação de únicas doses, como mostrado pela linha roxa, podemos perceber que ocorre um pico de medicamento no corpo e logo depois um decaimento, o que acarreta em um período insuficiente de efeito terapêutico desse medicamento. Tal problema poderia ser superado pela administração de várias doses, como mostrado pela linha verde, que apesar de possuírem picos e decaimentos de quantidade de medicamento no corpo, esses ficam sempre localizados na janela terapêutica. O problema dessa técnica é que seria necessário realizar várias aplicações em um curto período de tempo. Os estudos de Drug Delivery vêm para suprir justamente esses problemas, já que um efeito terapêutico por um tempo maior é almejado, e isso pode ser conseguido a partir de uma liberação controlada de um medicamento, como está sendo observado na linha rosa. Para então conseguirmos atingir essa liberação controlada de medicamento, alguns polímeros podem ser utilizados para a produção de sistemas de Drug Delivery. Tais polímeros podem ser artificiais, naturais ou até mesmo sintéticos, podendo estes serem divididos em biodegradáveis e não biodegradáveis. Com a utilização de algum desses diferentes polímeros, é possível atingir a liberação controlada de medicamentos. Sendo assim, vale a pena entendermos algumas formas de como alguns sistemas de Drug Delivery funcionam. Em primeiro lugar, temos a desagregação, na qual no decorrer do tempo ocorre uma ruptura na cadeia polimérica que envolve o fármaco, e assim ele vai sendo liberado. Outro exemplo é a erosão, a qual faz com que a massa de polímero sofra bioerosão e diminua aos poucos e concomitantemente a isso, o fármaco que antes estava preso dentro dessa massa polimérica vai sendo liberado. Existem também os sistemas que acontecem por meio de um inchaço, que consiste em uma cadeia polimérica hidrofílica que é capaz de absorver grandes quantidades de água sem se dissolver. Essa absorção de água permite que a droga dentro do sistema se espalhe para fora. Mais um exemplo são os sistemas controlados osmoticamente, os quais se baseiam em um dispositivo que possui uma membrana semipermeável através da qual um solvente, como por exemplo a água, flui em direção a uma câmara na qual o fármaco está contido. Com isso, o fluxo de solvente aumenta a pressão dentro da câmara que contém o medicamento e força então a saída deste medicamento através de um orifício presente no dispositivo. Por último, os sistemas controlados magneticamente foram desenvolvidos principalmente pela combinação de um polímero com micropartículas magnéticas. Devido a essas propriedades, o movimento das partículas dentro do corpo pode ser influenciado por um campo magnético aplicado externamente. Essa força específica se combina com a força hemodinâmica da corrente sanguínea, resultando em uma força de movimento final, a qual é responsável por liberar o fármaco. Por fim, aproveitando a última imagem mostrada, vale ressaltar que os sistemas de Drug Delivery geralmente possuem formas de encontrar corretamente o tecido-alvo que eles irão atuar, como por exemplo, na superfície do polímero utilizado no exemplo do sistema magnético, existe um anticorpo acoplado, o qual é reconhecido por receptores que estão presentes em tumores. Quando ocorre esse reconhecimento, é indicado ao sistema que ele atingiu o local de ação correto, sendo assim a sua liberação controlada pode começar. Os sistemas de Drug Delivery ou de liberação controlada de medicamentos apresentam várias vantagens em comparação com as formas tradicionais de medicamentos.
Sua principal vantagem consiste no direcionamento específico de uma droga para o local de ação. Portanto, os efeitos colaterais indesejáveis podem ser minimizados ou prevenidos, ou seja, uma menor toxicidade. Além disso, o acúmulo de compostos terapêuticos no sítio-alvo aumenta e, consequentemente, as doses necessárias dos medicamentos são menores. Os sistemas que fazem uso de fixações por ligação covalente, por exemplo, permitem controlar o número de moléculas de drogas conectadas ao carregador, possibilitando o controle preciso da quantidade de compostos terapêuticos entregues. Em função de tais características, a frequência de dosagem também pode ser reduzida. Temos ainda extensão da duração de ação e do ciclo de vida de um fármaco, minimização das flutuações da concentração no nível plasmático, bem como redução da biodegradação e perda de drogas. Isso pode, consequentemente, levar à melhoria e desenvolvimento de vias de administração convenientes para certos produtos terapêuticos. Além de existirem diferentes métodos e sistemas de drug delivery que podem ser empregados para cada situação particular e que apresentam suas próprias e respectivas vantagens e desvantagens. De modo geral, os sistemas de drug delivery promovem o enriquecimento ou modificação de propriedades dos fármacos, sobretudo a biodisponibilidade, solubilidade, perfis de liberação, difusividade, imunogenicidade e biodistribuição. Todas essas vantagens resultam em um excelente potencial terapêutico, utilização otimizada e eficiente de vários medicamentos, novos ou tradicionais, e uma melhor adesão dos próprios pacientes. Entretanto, existem algumas desvantagens, incluindo possibilidade de toxicidade dos materiais no caso de sistemas de nanopartículas, formação de produtos de degradação prejudiciais ao organismo e, por fim, um alto custo do produto final. Como exemplo específico de nanopartículas baseadas em lipídios sólidos, os equipamentos empregados requerem especialização para serem manuseados. Esses sistemas também apresentam baixa capacidade de carregamento de moléculas, que é limitado pela solubilidade da droga no lipídio e na estrutura e estado polimórfico da matriz lipídica, e também a possibilidade de ocorrência de expulsão de drogas após a cristalização. Antes de trazer alguns exemplos, é importante ilustrar as bases do drug delivery. A modificação de medicamentos tem como objetivo modelar as interações entre a droga e as moléculas, permitindo algum controle sobre como o medicamento vai navegar e vai ser processado dentro do corpo. E isso é feito por meio de modificações da sua estrutura química para aumentar, por exemplo, a potência, modular a duração ou até mesmo diminuir a toxicidade. As modificações no ambiente são aquelas que auxiliam a distribuição do medicamento pelas barreiras biológicas. Podem ser desde mudanças direcionadas ao local da ação ou até adjuvantes administrados em conjunto que podem alterar o ambiente do hospedeiro, melhorando, por exemplo, a absorção e dispersão do medicamento ou até mesmo impedindo mudanças bruscas de pH. Os sistemas de drug delivery dizem sobre como o medicamento será entregue. Além das vias de administração anteriormente mencionadas, o sistema de liberação também dita, de acordo com a classe terapêutica e o efeito desejado, como a liberação será feita. Para todos os medicamentos, o objetivo da entrega é maximizar a eficácia terapêutica. Para isso, foram estudados e identificados desafios de entrega associados a cada classe terapêutica que abordaremos agora. Em virtude do seu tamanho, as drogas de pequenas moléculas podem se difundir rapidamente através de fluidos e barreiras biológicas. Isso permite que elas naveguem e interajam com quase todos os tecidos e células do corpo. No entanto, para a rápida difusão pelo corpo, as moléculas pequenas devem ser livremente solúveis em fluidos biológicos. O adesivo transdérmico Duragesic é um exemplo de drug delivery para moléculas pequenas. Ele é usado para a administração não invasiva do opioide fentanil. Nele, a modificação do medicamento foi o uso do fentanil no lugar da meperidina, que foi feito para melhorar a potência e o índice terapêutico. E para garantir a solubilidade em fluidos biológicos e fácil difusão, o etanol foi usado para potenciar a permeabilidade nas membranas celulares. A estrutura complexa de peptídeos e proteínas melhora sua potência e seletividade em relação às pequenas moléculas, mas ela também contribui para a baixa estabilidade do medicamento. Na verdade, eles são prontamente degradados em condições ambientais de armazenamento e, em vivo, são sensíveis à presença de enzimas digestivas,
temperatura fisiológica e alterações no pH. Aqui, trouxemos como exemplo o medicamento Rybelsus, que utiliza um sistema de entrega não invasivo e é entregue como comprimido oral. É um medicamento utilizado para baixar os níveis de açúcar no sangue. Para aumentar a estabilidade do medicamento em fluidos biológicos, foi feita uma substituição de aminoácidos. Agora, para aumentar o alcance do medicamento e impedir sua rápida degradação, um determinado sal foi utilizado como adjuvante. Ele intensifica a permeabilidade e atua como um tampão, evitando mudanças bruscas de pH. A estrutura dos anticorpos, que difere substancialmente daquela de outras classes biológicas, permite interações específicas entre os alvos terapêuticos e o sistema imunológico. Os anticorpos fornecem sinais ao sistema imunológico ligando-se aos alvos celulares. Ao se ligarem ao antígeno-alvo, os anticorpos podem neutralizá-lo, evitando que as moléculas de sinalização se liguem a ele, iniciando os processos celulares. Para a terapia com anticorpos, os intensificadores de dispersão permitiram a liberação controlada de anticorpos após injeções subcutâneas. Aqui trouxemos como exemplo o medicamento Herceptin elétrico, o qual é uma combinação do anticorpo humanizado Herceptin usando hialuronidases para facilitar sua dispersão intensificada no espaço subcutâneo por meio da degradação de hialurano, permitindo assim maiores volumes de injeção e subsequente absorção. Ao permitir a injeção subcutânea em vez de infusões intravenosas, este sistema melhora a aceitação e conveniência do paciente. Esse medicamento é indicado como um tratamento adjuvante para o câncer de mama com superexpressão do gene HER2, nódulo positivo ou negativo. Embora proteínas e peptídeos terapêuticos tenham expandido muito o número dos drug delivery, os ácidos nucleicos permitem o controle preciso da expressão gênica e, portanto, podem ser usados para silenciar ou reparar genes mutados e para conduzir a expressão de genes terapeuticamente relevantes. A terapia utilizando os ácidos nucleicos precisa ser entregue ao citoplasma da célula por meio de endossomas para serem eficazes. Aqui, como exemplo, trouxemos o recém-aprovado RNA de interferência terapêutica ONPATTRO, uma nanopartícula à base de lipídios ionizáveis com RNA de interferência quimicamente modificado para direcionamento celular, captação e escape endossomal. A inclusão de um lipídio catiônico ionizado foi particularmente importante, pois reteve as vantagens dos lipossomas, incluindo altas eficiências de carregamento de escape e endossomal e melhorou a eficiência de entrega do RNA de interferência, reduzindo a toxicidade e melhorando a biodistribuição. Terapia com células vivas é a mais nova geração de terapêuticas, uma vez que aproveitam as funções terapêuticas naturais de alguns tipos de células, para regular ou habilitar processos biológicos essenciais. Por exemplo, células-tronco pluripotentes podem restaurar e curar tecidos. Células imunológicas reprogramadas podem alavancar o sistema imunológico para vacinação e tratamento de câncer. Aqui, como exemplo, trouxemos as células epiteliais geneticamente modificadas para secretar o fator 8. Essas células estão sendo desenvolvidas para testes em humanos na fase 1, cujo tratamento é para a hemofilia. A hemofilia é uma doença hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. Para o exemplo em questão, temos o tipo A, em que ocorre a deficiência do fator 8 de coagulação do sangue. Em relação às perspectivas para a tecnologia de drug delivery, a ciência da nanomedicina ela está atualmente entre as áreas mais fascinantes de pesquisa, e muitas pesquisas já levaram ao arquivamento de 1.500 patentes e dezenas de ensaios clínicos. Ao usar vários tipos de nanopartículas para a entrega da quantidade exata de um medicamento às células afetadas, como células cancerosas, sem perturbar a fisiologia das células normais, a aplicação da nanomedicina e sistema de entrega de nanofármacos é certamente uma área promissora para os próximos anos. Uma quantidade considerável de progresso no uso de nanopartículas à base de metais, como o ouro, tanto no diagnóstico quanto na terapia, também é uma área de pesquisa que pode levar a uma aplicação mais ampla de nanomedicamentos no futuro. Apesar da compreensão ampla da perspectiva futura do sistema de entrega de nanomedicamentos, o seu impacto real no sistema de saúde continua a ser muito limitado, pois a área de drug delivery tem apenas 2 décadas de pesquisas e muitos atributos fundamentais ainda são desconhecidos. Além disso,
Os marcadores fundamentais dos tecidos doentes permitem o direcionamento absoluto dos nanomedicamentos e, assim, consiste em uma das principais áreas futuras de pesquisa. Tem havido muito enfoque no desenvolvimento de nanorobôs que funcionam no diagnóstico de tecidos e no mecanismo de reparo, mas isso ainda não é uma realidade e continua sendo uma pesquisa futurística. Tal como acontece com os seus benefícios, o risco potencial dos nanomedicamentos, tanto para humanos como para o ambiente em geral, devem ser analisados. Além disso, a acessibilidade dos nanomedicamentos seria outra área de pesquisa que precisa de mais investimento e atenção. E, finalmente, a regulamentação de nanomedicamentos continuará a evoluir junto com os avanços nas aplicações da nanomedicina. Bom, agora concluindo, uma variedade de materiais nanodimensionais aplicáveis para diagnóstico, entrega de medicamentos a alvos, detecção ou ativar outros materiais em sistemas em vivo foram delineados. Tem havido uma demanda contínua por novos biomateriais naturais por sua qualidade de serem biodegradáveis, biocompatíveis e de baixa toxicidade. Um dos grandes interesses no desenvolvimento da nanomedicina nos últimos anos diz respeito à integração da terapia e do diagnóstico, área chamada de teranóstica. Desde a década de 1990, a lista de produtos baseados em nanotecnologia e ensaios clínicos aprovados pela FDA aumentou assustadoramente, e inclui partículas de diferentes materiais, muitas vezes em combinações com drogas ou outros produtos biológicos. E embora os mecanismos regulatórios para nanomedicamentos, juntamente com avaliações de segurança, sejam objeto de desenvolvimento no futuro, a nanomedicina já revolucionou a maneira como descobrimos e administramos drogas em sistemas biológicos. E graças aos avanços da nanomedicina, nossa capacidade de diagnosticar doenças e até mesmo combinar o diagnóstico com a terapia também se tornou uma realidade.